Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta a esse canal. Eu sou a Nath e hoje é dia de fazer arte. Hoje eu vou levar vocês comigo para fazer 3 artes que eu fiz aqui para casa. Uma é mais para a parte da organização, assim, e as outras 2 é para trazer um pouquinho mais de mágica para essa decoração dessa casa. São coisinhas fofas que eu fiz, que eu achei que seria legal compartilhar com vocês. São coisas fáceis de fazer, com materiais bem simples assim, e que eu acho que vocês vão gostar e vão se inspirar para fazer aí também. Então, se você já gostou dessa ideia, fica por aí porque eu já vou começar. Esse primeiro projeto é inspirado em um projeto que eu já fiz lá no meu Instagram, esse aqui, ó. E essa casinha aqui foi feita com papel machê. É bem simples, na verdade. Eu fiz um molde de papelão, cobri com papel machê e pintei. E aí coloquei uma lumináriazinha de LED por dentro e aí fica acesinho assim na parede. Essa casinha, coisa mais fofa. Tá fazendo um sucesso lá no Instagram, todo mundo me pedindo molde. Então, se você quiser também saber como eu fiz, quiser o molde também, você pode ir lá procurar a publicação dessa casinha e se inspirar para fazer aí também. Então eu me inspirei naquele projeto para fazer essa outra casinha bem fofa também, mas que vai ser dessa vez um vasinho para colocar plantinhas. Ficou a coisa mais fofa e com materiais super simples, então olha só. Então eu comecei cortando o fundo da caixa de leite já no formato da casinha. A minha eu fiz com 6 centímetros de altura, essas laterais onde não tem o telhado, e a parte do telhado eu acrescentei 3 centímetros para cima, marquei o meio e fiz esse triângulo para formar esse telhadinho. Então, com uma tesoura simples, eu recortei o formato. E já parti para o papel machê. Então, ó, vou deixar aqui para vocês printarem a tela todos os ingredientes que eu usei para fazer esse papel machê. E não tem segredo, eu bati as folhas de papel com água no liquidificador, eu coloquei o tanto de água que eu precisava para conseguir bater e não ficar muito grosso dentro do liquidificador. Depois tirei de lá, coloquei numa peneira e apertei um pouquinho para tirar o excesso de água. Não precisa tirar toda a água, mas dei umas apertadinhas assim para deixar um pouco mais sequinho. Daí acrescentei a cola e depois fui colocando a farinha para dar essa liga. E por fim eu coloquei o sal para conservar um pouco mais a massa. A massa não é dessas que descola da mão, ela ainda gruda um pouquinho, mas eu fui molhando as pontas dos dedos na água enquanto eu ia modelando e aí fica bem tranquilo para mexer. Depois de seca, chegou a parte mais gostosa, né? Pintar. Eu dei uma demão de tinta branca nela todinha e aí fui fazendo os detalhes com alguns pincéis diferentes, dependendo do que eu ia desenhar.
para dar aquele acabamento bonito e brilhante, eu dei 2 demãos de verniz. Para finalizar o meu vasinho, então, eu coloquei a minha plantinha lá dentro. Eu comprei essa que tem várias folhinhas pequenas, ela chama tostão, porque eu achei que ia dar um efeito legal ali em cima, ia preencher bastante o telhadinho da casinha, né? E aí a minha casinha cachepô ficou a coisa mais fofa, olha só! Esse segundo projeto é um projeto de organização. Eu precisava aqui em casa de uma caixinha, alguma coisa para guardar os controles de videogame lá na sala. Então decidi fazer uma caixinha que combinasse com a minha decoração, não é mesmo? A base da minha caixinha foi de papelão, né? Então eu cortei 3 peças de 20 por 30 centímetros, que é o tamanho que vai ficar a minha caixa. Então eu colei essas 3 bases e aí usando palitos de churrasco que eu cortei com 15 centímetros, eu fui colando eles em volta dessa base com cola quente e eu deixei um espaçamento de 3 centímetros entre eles. Eu fiz essa espécie de moldura de papelão para colar em cima e deixar os palitos todos alinhados. E usei os próprios furinhos do papelão para encaixar nas pontinhas dos palitos. Cortei tirinhas de EVA de 2 centímetros de espessura e aí eu fui trançando pelos palitos, dando a volta em toda a caixa. Para colar essas tirinhas eu usei cola de EVA mesmo. Eu fiz um acabamento na parte de cima usando mais tirinhas de EVA. E por dentro daquela moldurinha de papelão que eu tinha colocado em cima, eu colei com cola quente alguns palitos de churrasco, para deixar mais firme ainda a minha caixinha. Fiz também esse acabamento no fundo da caixa, usando mais tirinhas de EVA e colando elas com cola quente. E nas quininhas da parte de cima eu achei que o acabamento não tinha ficado tão legal, então eu cortei esses pedacinhos de EVA com essas bordinhas arredondadas e colei nas quinas. Ficou um detalhezinho bonito. Terceiro e último projeto, esse é o projeto que trouxe mais mágica para minha casa, ficou a coisa mais fofinha. É uma luminária super facinho de fazer, com materiais super fáceis de achar, dá até para fazer com as crianças em casa, viu? Eu usei um copo descartável transparente desses grandes de 500 ml. E aí eu apoiei a minha caneta aí em cima desses outros copinhos, foi só cortar com a tesoura depois. Aí eu cortei várias tirinhas de papel com a altura maior um pouco do que a altura do meu copo e com uma largura de mais ou menos uns 4 centímetros. Eu dobrei essas tirinhas ao meio, mas eu só marquei a dobra mesmo em cima e embaixo. O meio eu deixei só viradinho mesmo, desse jeitinho aí que eu tô mostrando no vídeo. E aí com fita adesiva eu grudei a parte de cima e a parte de baixo. E fui fazendo várias tirinhas assim, sempre sobrepondo elas um pouquinho e tentando deixar elas retinhas.
Para o corpo da minha luminária, eu usei essa garrafinha de bolinha que eu achei nessas lojinhas de utilidade, sabe? Bem baratinha. E aí eu peguei esse pedacinho de papelão e fiz um anel em volta da boca da minha garrafa. Aí sabe aquelas sobras do palitinho de churrasco que eu usei para fazer a cestinha? Pois então, peguei essas sobras e colei em volta desse anel de papelão, deixando elas um pouquinho na diagonal. Eu colei 3 palitinhos, tentando deixar mais ou menos uma distância igual entre eles. E aí chegou a hora de colocar mágica nesse projeto. Sabe esses fios de fada? São essas luzinhas assim de pilha. Essas luzinhas são de LED e o fiozinho delas é como se fosse um arame bem fininho. Então eu só estiquei esse arame e depois fui colocando para dentro da garrafa. Ele vai fazendo ali um formato lá dentro sozinho. E aí, gente, o que vocês acharam? Gostaram? Qual foi o projeto favorito? Ai, eu tô apaixonada pelos 3, eu não sei qual que é o meu favorito, mas acho que a luminária ganhou meu coração. Mas me conta vocês aí, qual foi o projeto que vocês gostaram mais e qual deles vocês estão pensando em fazer aí? Dessa vez eu tentei trazer alguns projetos que fossem mais simples de fazer e que a gente pudesse fazer com as crianças em casa também, né? Porque eu sei que é época de férias, tem muita gente com a criançada em casa, então esses projetos manuais assim são super gostosos de fazer. Então, gente, por hoje é só. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, você pode apertar o botão de joinha aqui embaixo. Você pode me contar aqui nos comentários o que você achou. E se você gostou bastante, você pode se inscrever no canal, porque eu ainda tenho várias outras ideias para postar por aqui. E os próximos vídeos acho que eu vou transformar alguns espaços aqui na minha casa. Acho que vai ser legal. Então já se inscreve para não perder, tá bom? Então por hoje é só. Até a próxima ideia. Tchau!